Vamos iniciar essa nossa aula fazendo algumas questões sobre o servidor Apache. A gente viu na nossa aula teórica que o Apache HTTP, ou servidor Apache apenas, é um dos servidores mais utilizados no mundo, mas que o objetivo dele, a ênfase dele, é em tratar conteúdo estático, ou seja, imagens, textos, hiperlinks, tudo isso é tratado pelo servidor Apache. A gente viu algumas características, a gente viu que ele funciona através de módulos, a gente pode instalar novos módulos de acordo com a necessidade, e a gente viu também que uma coisa muito cobrada é a questão da configuração dele. Então, na nossa aula teórica, a gente reviu os principais pontos e vimos as principais informações que são cobradas sobre esse assunto. A ideia aqui é a gente abordar algumas questões, comentar tudo aquilo que a gente vê durante esse curso, mas a ideia aqui é que a gente tem que se aprofundar um pouco mais, a gente pegar algumas questões mais específicas e entender o que tem de errado ou o que tem certo naquela questão. A nossa ideia não é revisar todo o conteúdo, para isso existe a aula teórica. A ideia aqui é a gente ver as questões, como que as bancas abordam questões sobre esse tópico e entender um pouquinho mais sobre o servidor Apache. Vamos fazer a nossa primeira questão. Sobre as novas funcionalidades do Apache 2.2, considere: o Mod Filter introduz configuração dinâmica para o filtro de saída de dados, permitindo que os filtros sejam condicionalmente inseridos, baseando-se nos cabeçalhos request ou response, ou em variáveis do ambiente. Ele soluciona os problemas de dependências e pedidos da arquitetura 2.0. Pessoal, para saber esse tipo de questão, a gente tem que conhecer sobre os diversos módulos que existem no servidor Apache. A gente não abordou de forma específica todos os módulos existentes, a gente viu apenas alguns que são mais cobrados em prova, mas esse tipo de questão, ele deixa a gente sem saída. A gente tem que saber quais são os módulos que existem e qual a função de cada um deles. Então aqui a gente vai ver com calma esses que a gente ainda não viu na aula teórica. O Mod Filter, ele tem o objetivo de permitir uma configuração sensível aos filtros de saída. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso configurar o meu servidor Apache para ele processar diferentes tipos de conteúdo através de diferentes filtros. Eu posso configurar as minhas informações para que elas funcionem de determinada maneira, dependendo do que está sendo recebido. Na documentação oficial do servidor Apache, a gente consegue encontrar as informações sobre todos os módulos e como que eles funcionam. Então vocês podem ver, por exemplo, que aqui o Apache Mod Filter, ele tem uma breve descrição de qual é o objetivo desse módulo e como que ele funciona, qual a forma de trabalho dele. Inclusive tem alguns exemplos sobre como que eu poderia configurar essas informações. Então aqui, nosso objetivo é a gente saber apenas superficialmente os módulos, não vale a pena a gente abordar cada módulo de forma específica. Como eu falei para vocês, 80% das questões costumam cobrar o objetivo do módulo. Então, o principal é a gente saber para que serve aquele módulo, como que ele pode ser utilizado. Depois que a gente estiver sabendo isso, sobre a maioria dos módulos, conhecer, saber diferenciar cada um deles, aí sim a gente começa a aprofundar o nosso conhecimento. Não adianta a gente ficar vendo só teoria, aprender como funcionam todos os módulos, e na hora da prova cair uma questão só. Muitas vezes essa questão pode ser inclusive mais básica do que o que a gente está estudando. Então a ideia é que nosso estudo ele seja iterativo e incremental. A gente vai aprendendo primeiro de forma superficial, depois com o passar do tempo a gente vai se especializando naquilo até ter um conhecimento mais amplo sobre o assunto. Então vamos voltar aqui na questão e vamos ver o que está sendo falado. O Mod Filter ele vai introduzir configuração dinâmica para o filtro de saída de dados? Exatamente, né, pessoal? O que ele vai fazer? O Mod Filter ele vai permitir que o filtro de saída possa agir de diferentes formas, baseando-se no que ele está recebendo ou no que ele está respondendo, ou inclusive em variáveis do ambiente. Então eu posso configurar algumas informações e essas informações vão ser tratadas na saída de acordo com aquilo que eu configurei. Vamos ver a segunda então. O módulo Mod New LDAP é uma migração do Mod Alt LDAP, da versão 2.0 para a estrutura 2.2 de Alt/Z. As novas funcionalidades incluem o uso de atributos LDAP e filtros de procura complexos na diretriz require. Pessoal, aqui a gente tem que conhecer os dois, o Mod New LDAP e o Mod Alt LDAP. Essa alternativa, então, se a gente soubesse os principais módulos, a gente saberia que não existe Mod New LDAP. Isso aqui o examinador colocou para confundir,
para quem não estudou o assunto, para quem não está por dentro do que é realmente parte do servidor Apache, do que não é, fica na dúvida e acaba dando um chute errado nessa questão. O mod alt LDAP, ele existe sim, e como o próprio nome diz, ele é utilizado para fazer autenticação em LDAP. O que existe, na verdade, além do mod alt LDAP, é o mod alt NZ, LDAP. Esse é o módulo que foi incluído na versão 2.2 do servidor Apache. Então é isso que a questão está falando. Quando ela diz mod new LDAP, na verdade ela está falando do mod alt-NZ, que é uma atualização da antiga versão. O mod alt LDAP ele funcionava para versões anteriores à versão 2.2, e a partir da versão 2.2 passou a ser utilizado o mod alt-NZ para poder fazer as configurações necessárias de autenticação em servidores LDAP. E por último, o módulo Mod Proxy Balance fornece serviços de carregamento de balanceamento para o Mod Proxy. Primeira coisa que a gente tem que saber se existe um módulo Mod Proxy Balance. Existe? Existe. Então, a gente já fez o dever de casa, que é o basicão, saber se o módulo existe ou não. E agora a gente vai fazer a parte mais específicas, que seria saber quais são os atributos que ele recebe, como que eu posso configurar as informações. Mas aí já é uma informação muito além do que a gente está estudando nesse momento. Então, qual é o objetivo do Mod Proxy Balance? É fornecer serviços de carregamento de balanceamento para o Mod Proxy? É exatamente isso. Se a gente for olhar a documentação, a gente vai ver que o módulo Mod Proxy Balance, ele exige o Mod Proxy. Ele vai prover balanceamento de carga para HTTP, FTP e protocolo AJP. Então, essa alternativa está correta também. A segunda alternativa está errada porque não existe mod new LDAP. E a resposta é a letra B, 1 e 3 apenas. Vamos para a próxima questão. Quanto à segurança nas transações HTTP, o servidor Apache disponibiliza um módulo chamado 1, que adiciona a capacidade do servidor atender a requisições por meio do protocolo 2, que, por sua vez, utiliza uma camada 3 para criptografar todos os dados transferidos entre o cliente e o servidor. Preencha correta e respectivamente as lacunas da frase acima. Pessoal, essa aqui é uma informação bem básica se a gente conhece quais são os módulos utilizados pelo servidor Apache. Bem simples, inclusive, porque a questão está pedindo aqui um módulo. Se a gente for olhar as alternativas, as únicas alternativas que possuem informação de módulo são a letra C e a letra D. /mdl.http, isso aqui não existe. Mod.ssl também não. E SSL não é um módulo, SSL é um protocolo. Então aqui a gente poderia ficar em dúvida entre config SSL ou mod SSL. Só que config _SSL também não é um módulo. Apesar de parecer tal como, ele não é um módulo. Ele está aqui só para confundir a gente. Por aí a gente pode ver a importância de saber diferenciar os principais módulos utilizados pelo servidor Apache. Falei isso e continuo repetindo. Eu vou continuar lembrando vocês até o final dessa aula. É necessário conhecermos os principais módulos que existem no servidor Apache. Por quê? Porque a banca cobra isso. A gente vai ver diferentes questões cobrando exatamente o mesmo tipo de conhecimento. A gente tem que saber que existe e algumas vezes saber qual é o objetivo. Agora, o dever de casa, o mínimo, é saber se existe ou não. Sabendo isso, a gente já ganhou uma questão. A gente já consegue acertar uma questão apenas sabendo o que é módulo, o que não é. Então a gente conseguiu eliminar todas as alternativas, sobrou apenas a letra D. E se a gente for olhar aqui, a gente vai ver que tem coerência. Então, utilizando o mod SSL, vai adicionar a capacidade do servidor atender requisições por meio de qual protocolo? HTTP? Não, não faz sentido eu incluir o mod SSL para atender HTTP e nem o SSL sozinho. Então a gente sabe que aqui, por meio do protocolo HTTPS, que por sua vez utiliza uma camada. Qual é a camada que é utilizada pelo HTTPS para criptografar todos os dados? Aí sim ele está falando do SSL. Então perceba a importância da gente conhecer o módulo. A gente já acerta mais uma questão e essa uma questão pode fazer toda a diferença para a gente. Resposta então, letra D,
O módulo é o mod SSL, é o módulo que permite adicionar capacidade de conexões HTTPS no servidor Apache. Está aqui as informações sobre o mod SSL. Ele vai prover suporte SSL ou TLS para o servidor Apache. Então tem outras informações aqui. Depois que já estiverem sabendo toda essa parte básica, vale a pena dar uma olhada. Enquanto não estiver sabendo, não adianta. Enquanto não estiver sabendo reconhecer os principais módulos, não adianta a gente querer se aprofundar se a gente ainda não cumpriu as etapas anteriores. Então a primeira coisa que tem é aprender os módulos. Depois disso, já está sabendo legal, aí sim começa a evoluir o conhecimento. Vamos ver a próxima. Em relação aos arquivos de configuração do servidor web Apache, é incorreto afirmar que a diretiva... Pessoal, a gente viu algumas formas de classificação de servidores de aplicação. E aqui o comando da questão está falando em relação aos arquivos de configuração do servidor web. Isso aqui está certo, pessoal? Servidor web? A gente não viu que o Apache ele é um servidor HTTP que cuida de requisições dinâmicas? Sim, a gente viu isso. Só que, primeira coisa, isso aqui é o comando da questão. Isso aqui é verdade absoluta. Se a gente vai responder uma questão, a gente tem que partir do pressuposto que isso aqui é verdade absoluta. Isso aqui é jurisprudência. A gente não pode querer anular essa questão na hora da prova porque a gente não concorda com o comando da questão. Isso não existe. Está escrito aqui, a gente considera verdade. Se depois de tudo, se não gostou, não concorda em a banca colocar esse tipo de informação, aí sim a gente pode entrar com recurso. Mas durante a hora da prova, a gente vai focar no que é importante, que é a gente responder a questão de forma correta. Até porque muitas vezes a gente entra com recurso e a banca simplesmente ignora aquele recurso que a gente formulou, por mais que possamos ter razão algumas vezes. Outra coisa, isso aqui por si só, ele não é suficiente para invalidar a questão, porque a banca pode estar se referindo ao Apache de forma genérica, como servidor web ou como servidor de aplicação, de uma forma genérica, porque ele é um servidor que provê acesso à aplicação. Então a banca pode considerar ele servidor de aplicação. Não pode categorizar ele como um tipo específico de servidor de aplicação. Mas de forma genérica ela pode. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que apenas essa informação não é suficiente para anular nenhuma questão. Então, antes de responder, percebam o que o examinador está querendo dizer sobre aquilo. Não adianta a gente querer, no comando da questão, ver, não concordo, o Apache não é um servidor web, eu não vou responder essa questão, eu vou para a próxima, e depois eu entro com recurso e anulo. Não entrem nessa. Vamos fazer aquilo que a gente tem que fazer na hora da prova, acertar a questão. Então, vamos lá. É incorreto afirmar. Essas diretivas que estão nas alternativas, elas são bem específicas, elas estão relacionadas à configuração de sessão do servidor Apache. Vamos ver cada uma delas, depois a gente dá uma olhada na documentação e ver o que a documentação fala sobre isso. Files é utilizada para agrupar diretivas por um nome de arquivo. A diretiva Files ela é a diretiva responsável por delimitar o escopo de uma diretiva por um nome de um arquivo. Então está correto isso aqui. Está aqui, Files é a diretiva que limita o escopo de diretivas por nome de arquivo, comparável para a diretiva diretório e location. Deve bater com um /files, com uma diretiva /files. Tem aqui algumas informações e aqui ele mostra como que eu utilizo isso. Defino o nome de um arquivo, agrupo as informações que se referem àquele arquivo e pronto, fecho a minha diretiva. Então é exatamente isso que está sendo falado na questão. É utilizado para agrupar diretivas por um nome de arquivo. Correto isso aqui, não é isso que a questão está pedindo. Vamos ver a seguinte. Directory é utilizada para agrupar diretivas que serão utilizadas para o diretório nomeado, seus subdiretórios e arquivos dentro dos respectivos diretórios. Dentro dessa diretiva, eu vou colocar um conjunto de informações que se aplicam somente ao nome do diretório do sistema que eu estou utilizando, do sistema de arquivos que eu estou referenciando. Olhando a documentação, o que a gente vem aqui? Diretiva Directory é utilizada para delimitar um grupo de diretivas que vão se aplicar para um determinado nome de diretório, subdiretório ou diretório específico e os arquivos respectivos. Exatamente isso que está sendo falado aqui também. Vou agrupar diretivas para um diretório nomeado ou um diretório específico. Correto também, não é essa alternativa que a gente está querendo.
Location utilizada para configurar a localização corrente do servidor. Aí essa questão está errada. O location ele é responsável por delimitar o escopo de diretivas por uma URL. Então, olhando a documentação, a gente vê aqui que o location ele vai permitir que eu defina uma URL e configure as informações específicas para quando essa URL for acessada. Então, eu consigo colocar aqui dentro, da mesma forma que os outros, informações específicas. Não está relacionado com o local do servidor. Então, isso é um erro da alternativa. A princípio, essa aqui é a nossa alternativa incorreta. Vamos ver as demais para ter certeza que a gente não caiu em nenhuma pegadinha da banca ou não tem alguma outra informação relevante. Percebam que nesse caso específico a gente está tratando da banca FCC e quem está acostumado a fazer prova da banca FCC sabe que muitas vezes ela não quer a alternativa incorreta, ela quer a mais incorreta. Então a gente tem que analisar porque a FCC ela costuma fazer isso, ela costuma colocar duas alternativas erradas ou duas certas, se for o caso, onde uma delas é extremamente absurda e a outra é errada apenas. E a gente tem que ir na mais incorreta no caso. Vamos ver se não é o caso dessa questão. Proxy é utilizada para limitar o escopo por conteúdo relacionado a um determinado proxy. Olhando a documentação, a gente vê que é exatamente isso. As diretivas colocadas dentro de um proxy vão ser aplicadas para todo o conteúdo do proxy que combinar com aquela informação. Então perceba um exemplo aqui. Eu vou definir minha diretiva proxy e colocar as minhas informações para quem eu definir como proxy. Nesse caso aqui está mais específico, eu estou definindo uma URL para servir como proxy e aqui dentro eu estou colocando as informações que eu quero que sejam tratadas nessa seção da minha configuração. Então está certa também. Vamos ver a última alternativa. Directory Match é utilizada para agrupar diretivas que serão utilizadas para o diretório nomeado, seus subdiretórios e arquivos dentro dos respectivos diretórios. Olhando a documentação, a gente vê que é exatamente essa a função do Directory Match. Ele vai definir, vai delimitar um grupo de diretivas que vão ser aplicadas para diretórios nomeados, subdiretórios ou arquivos dentro daquele diretório. Bem parecido com a diretiva Directory que a gente viu anterior, porém o Directory Match ele recebe uma expressão regular como parâmetro. Então, olhando o exemplo, a gente vê que o Directory Match eu posso fazer combinação para especificar o tipo de informação que eu quero que seja configurado. Diferente do diretório que eu vou definir um diretório específico ou um diretório nomeado na minha configuração. Então, essa alternativa está correta também. A nossa alternativa incorreta é a alternativa letra C. Se a gente for olhar as configurações de sessões do Apache, a gente vai ver que tem tudo isso aqui dentro. Então, eu tenho as diretivas Directory, Directory Match, Files, File Match, If Define, If Modulo, If Version, Location, Location Match, Proxy, Proc Match, Virtual Host. Então, eu tenho todas as diretivas que foram tratadas por essa questão. E aqui, na própria documentação oficial do produto, ele explica todas elas de forma bem simples, inclusive dando exemplo sobre cada uma delas, da forma de funcionamento, de forma muito específica. Então, ele diz para que serve, como que eu utilizo, o que eu posso configurar, se existe alguma precedência, se tem algum outro diretiva que tem que estar associada para poder funcionar, a qual módulo que ela está vinculada. Então, tudo isso na própria documentação oficial do produto. Lógico que, mais uma vez, lembrando a vocês, a gente não vai estudar, a gente não vai fazer uma prova apenas que vai cair apenas Apache. Então, é um pouco inviável a gente pegar a documentação do produto e estudar toda ela, porque aqui tem muita informação. Tem informação bem relevante e informação que não vai servir para muita coisa na hora da prova. Então, a prova ela não vai cobrar apenas servidor Apache. Vai cobrar também PMBOK, MPSBR, CMMI, engenharia de software, desenvolvimento, uma série de outras tecnologias que são necessárias para a gente poder passar na questão. Então, a ideia é que a gente tente ser objetivo. E como que a gente pode ser objetivo? Tentando se basear naquilo que foi cobrado historicamente pela banca. Então, o importante é a gente fazer uma série de questões, fazer muitos exercícios daquela banca, que vai servir para a gente para várias coisas. Uma delas é a gente saber se a gente está indo bem naquele tipo de assunto. Fazendo a questão, a gente consegue se testar e saber se a gente precisa estudar mais ou se aquilo que a gente já sabe já é suficiente para resolver as alternativas. Outra é para a gente pegar
um direcionamento para o estudo. A gente começa a ver aquilo que é mais cobrado, aquilo que a banca tem mais tendência a colocar na hora da prova, o tipo de assunto que é mais relevante para ser cobrado numa prova. Tudo isso vai ajudar a gente. É lógico que a banca pode chegar a qualquer hora e cobrar uma prova completamente diferente das anteriores. Porém, a gente não pode trabalhar com esse tipo de informação, porque senão ficaria inviável. Senão a gente teria que estudar toda a especificação Java, toda a especificação do servidor Apache. Então a gente tenta ser objetivo. A partir do momento que a gente já está bem objetivo, a gente já está sabendo bem a parte básica, aí é a hora da gente começar a aprofundar nosso conhecimento. Aí é a hora da gente começar a buscar uma especificação, buscar um livro mais específico, alguma coisa que aumente o nosso nível de informação. Mas a ideia é a gente tentar ser bem objetivo, focar naquilo que historicamente é mais cobrado pela banca, aquilo que costuma cair, aquilo que se repete. Tudo isso é o que vai direcionar os nossos estudos para que a gente consiga obter uma boa quantidade de acertos na hora da prova. Vamos parar por aqui essa aula para não ficar muito grande e a gente continua fazendo os exercícios logo em seguida.